Tiago Brunet, Princípios Milenares. 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Essa é a 5ª edição da editora Academia. Como reconhecer um princípio milenar? Um princípio milenar é uma regra universal que dá certo em qualquer lugar do mundo. Não há nada que condene sua prática. Pode ser aplicado por qualquer pessoa, a qualquer momento, e dá certo há milênios. Neste livro, Tiago Brunet ensina as 10 leis espirituais que te permitirão alcançar a paz e a prosperidade. E mais, através de exercícios, você será capaz de aplicá-las e desenvolvê-las imediatamente, transformando sua vida uma página por vez. Hoje é dia 19 de junho de 2026, Vila Velha, Espírito Santo. Tenho o costume de anotar o dia que eu compro, o dia que eu começo a ler. Dedico este livro à minha mãe, Fanny Brunet, em memória. Mãezinha, este é o primeiro livro que publico. Ai, eu nem sabia que era o primeiro dele. É o primeiro que eu leio dele. Que você não lerá. Ah, não, é o primeiro que ele publica que ela não vai ler. Deus preferiu assim, ter você por perto dele. Eu te amarei e honrarei para sempre. Seus netos, Janine e eu sentimos saudades enormes e eternas. Nós nos consolamos na esperança de nos vermos na eternidade. A minha sogra, Evelice de Carvalho, em memória, depois de uma forte batalha contra o câncer, ela descansou no Senhor. Minha sogra, só Deus sabe a importância que você teve na minha vida. E como você facilitou tanta coisa para que eu pudesse ser o homem que sou hoje. Vou cuidar para sempre do seu legado, da sua filha e dos seus netos que você tanto amava. Contracapa. Sabia que o princípio milenar da maturidade... Sabia que com o princípio milenar da maturidade, você evitaria muitas guerras desnecessárias? Ou que, com o princípio da disciplina, tudo que você fizer terá grandes resultados? Imagine que, vivendo a lei espiritual da verdade, você, sua família e seus negócios terão durabilidade, ou seja, não haverá prazo de validade. Em Princípios Milenares, Tiago Brunet, autor de best-seller, de especialista em pessoas e Descubra Seu Destino, apresenta 10 leis espirituais para alcançar a paz e a prosperidade. Embarque nessa jornada de descobertas e deixe que os princípios milenares iluminem sua peregrinação nesta terra. Se você se cansou das soluções imediatas da internet, siga o que está dando certo há milênios. Gostei? Prefácio. Todos nós temos uma sede irrefreável de liberdade. É por isso que os bebês saem do colo da mãe para explorar o ambiente. Jovens arriscam novas amizades, adultos suspiram por lugares nunca antes respirados e povos subjugados sonham em, cedo ou tarde, derrubar seu ditador. Em contrapartida, nunca houve tantos escravos vivendo em sociedade livres, escravos da necessidade de ser o centro das atenções, sem saber que o segredo da felicidade inteligente e sustentável se encontra nas coisas simples e anônimas. Escravos da intoxicação digital, expressa na ansiedade de responder a tudo e a todos, sem entender que uma pessoa livre jamais deve basear sua felicidade na opinião dos outros. Escravos do padrão de beleza, sem saber que a aparência física e o desempenho intelectual estão nos olhos de quem vê e não pode ser vendida, comprada ou comparada. Escravos do radicalismo sociopolítico, sem saber que a discordância é um elemento necessário em todas as sociedades saudáveis. Escravos do ego, sem entender que o egocentrismo é um grande vilão para a saúde mental. Há mais de 10 milhões de pessoas atrás, há mais de 10 milhões de pessoas atrás das grades nas principais nações do mundo. 10 milhões de pessoas atrás das grades. E quantas pessoas estão encarceradas mentalmente? É impossível dar uma resposta
exata esta pergunta, mas as previsões não são muito animadoras. Estima-se que metade da população tenha ou terá algum tipo de doença de ordem mental ao longo da vida, e talvez nenhum por cento delas faça um tratamento adequado, seja porque não têm acesso a profissionais, seja porque negam suas doenças. Metade da população tem ou terá alguma doença de ordem mental. Metade da população tem ou terá alguma doença de ordem mental ao longo da vida. E nem 1% delas faça um tratamento adequado, seja porque não tem acesso a profissionais, seja porque negam suas doenças. Apenas recentemente nos demos conta do poder da nossa mente e de como empecilhos mentais podem ser muito maiores que qualquer oposição externa. Pensar não é apenas um atributo do eu, que representa a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, a autonomia e a consciência crítica. Não entendi. Pensar não é apenas um atributo do eu, que representa a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, a autonomia e a consciência crítica. Pensar também é fruto espontâneo de fenômenos inconscientes que produzem milhares de pensamentos diariamente, capazes de nos tornar mais criativos do que qualquer diretor de cinema de Hollywood. Mas, se não tivermos princípios regendo nossa extraordinária criatividade, podemos usá-la para produzir muitos filmes de terror. Que tipo de filme você produz em sua mente? Para alguns milhões de seres humanos, a resposta a essa pergunta é histórias sobre o futuro. As preocupações em relação ao porvir podem ser uma fonte infinita de angústia. As preocupações em relação ao porvir podem ser uma fonte infinita de angústia. O óbvio que precisa ser dito. Para outros, o passado é o maior protagonista de seus filmes. Ruminam mágoas, perdas e decepções experimentadas, ainda que seja impossível voltar para o passado e fazer algo diferente. Mas há ainda muitas opções nesse catálogo de enredos. Alguns sofrem de baixa autoestima, outros de insegurança. Há quem enfrente a timidez ou a depressão. A sociedade moderna também apresenta desafios para o bem-estar mental. Atualmente, uma criança de 7 anos tem mais informações que John Kennedy tinha no auge da Guerra Fria com a Rússia. Essa sobrecarga mental gera agitação, déficit de concentração, inquietação, entre outros problemas. Hoje também observamos quão frequentemente pessoas que são ótimas companhias para outros se transformam em verdadeiros carrascos quando se trata de suas próprias emoções. Pessoas que são ótimas companhias para outros se transformam em verdadeiros carrascos quando se trata de suas próprias emoções. Pesado, mas verdade. Além desses desafios de ordem interna, há ainda as armadilhas típicas das relações sociais, tão antigas quanto o próprio homem. Muitas pessoas não são transparentes. Numa conversa de 10 minutos, elas contam em média 3 mentiras ou meias-verdades. Outras nunca reconhecem erros, pois têm medo de se descobrir como um simples mortal, que anda no traçado do tempo e que, em suas limitações, é falho e insuficiente. Ainda há aquelas que não sabem buscar e manter a paz, como os casais que, depois das promessas feitas no altar, passam a brigar por pequenas contrariedades.
Diante de tanta complexidade psíquica, tantas armadilhas e cárceres mentais, como alcançar uma existência mais plena? A resposta está no código que orienta nossos passos. Se quisermos enfrentar o mundo e gerenciar nós mesmos, precisamos de princípios que governem, administrem, apaziguem e protejam a vida. Caso contrário, os solos da nossa personalidade, sejamos intelectuais ou iletrados, pais ou filhos, professores ou alunos, líderes espirituais ou seguidores, psiquiatras ou pacientes, serão terra de ninguém, um deserto insólido, cáustico, estéril e doente. Este é um dos objetivos fundamentais do inteligente e belo livro do meu estimado amigo Tiago Brunet, que comenta e ensina os 10 princípios milenares, espirituais, atemporais e universais. Esses códigos são a bússola para todos que desejam navegar para fora de seus cárceres mentais, rumo a uma vida sábia e cheia de propósito. Tendo sido meu aplicadíssimo aluno no início da sua jornada, ousado, perspicaz, capaz de entender que quem vence sem riscos triunfa sem glória, e com desejo enorme de contribuir para o desenvolvimento dos outros, Tiago nunca perdeu os alicerces da humildade. E como Jesus, mestre dos mestres, surpreendentemente nos ensinou: só é grande quem se faz pequeno para tornar grandes os pequenos. Ai, que lindo! Esse é azul. Só é grande quem se faz pequeno para tornar grandes os pequenos. Hoje, Tiago se tornou um brilhante professor, mestre de professores. Os 10 princípios milenares não são apenas importantes, mas essenciais. São ferramentas para que possamos nos tornar autores de nossa própria história. Ousados, criativos, emocionalmente felizes, intelectualmente sábios, pacificadores, altruístas, líderes de nós mesmos, antes de liderar outros. Excelente viagem, jornada e leitura. Augusto Cury. Uau! Psiquiatra mais lido do mundo. Vamos lá. A vida terrena não é fácil, mas não precisa ser cheia de fracassos. Introdução. Esperei muitos anos para escrever este livro. Ele reflete a essência de tudo que acredito ser importante para que os seres humanos sobrevivam e prosperem no mundo atual. É a resposta para quem busca uma vida de paz e sucesso. Bom, existência terrena não é fácil para ninguém. Talvez você admire alguém pela internet e imagine que a vida dele é perfeita. Mas, como mentor de algumas celebridades e professor de vida de milhares de pessoas, te garanto, às vezes são só aparências. Nem tudo é lindo como nas redes sociais. Nossa peregrinação nesta terra equivale a abrir uma trilha no coração de uma floresta, em busca do topo de uma montanha. Nossa peregrinação nesta terra equivale a abrir uma trilha no coração de uma floresta em busca do topo de uma montanha. Afinal, quem está por cima tem maiores chances de sobreviver. Paira sobre a humanidade o desejo de conquistar a vista privilegiada que as alturas proporcionam. Estar lá no alto é uma vontade intrínseca ao ser humano. Do topo é possível contemplar os trajetos já existentes. Essa geralmente é a vista dos sábios ou virtuosos. Pode-se verificar o caminho mais curto para chegar a determinado destino, avistar rios e entender como alcançá-los, localizar perigos e saber como se desviar deles. A maioria de nós
porém está na mata fechada, sem ao menos uma bússola. Tudo de que dispomos são os sentidos naturais, os instintos. Ah, os instintos! As árvores oferecem sombra, mas abrigam predadores. Rios fornecem água, mas escondem perigos. Há medo, dúvida e angústia. Nessa vida, nem tudo o que parece é. Essa peregrinação terrena é cheia de incertezas, ataques de malfeitores, medos e traumas do passado. Mas acredite, há uma lição que deixa essa jornada repleta de paz e prosperidade. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Uma mensagem vinda diretamente de Jesus. É uma questão de sobrevivência saber lidar com os riscos de forma atenta e estratégica. A folhagem atrapalha a visão, as sensações negativas invadem a mente e a esperança de finalizar o trajeto em segurança diminui a cada dia. A trilha da existência é íngreme. Já tive a oportunidade de estar em cima de montes e também de sobrevoar uma cidade de helicóptero. Como entendemos melhor a vida lá embaixo quando a observamos de cima? E é exatamente isso que os princípios milenares fazem conosco. Nos levam para o alto e nos dão a ótica necessária para que a vida não pareça assustadora e cruel. Dos mais endinheirados aos super espiritualizados, todos enfrentam adversidades. Somente princípios que vêm dando certo há milênios podem te fazer enxergar as saídas desse matagal assustador de nossa existência. Será que o ser humano realmente está fadado ao sofrimento de viver preso nessa floresta ou conseguirá alcançar o topo do monte, onde a vida pode ser próspera, colecionando a paz e a vitória em todas as áreas? Nos últimos anos, eu me dediquei a estudar e pesquisar sobre como facilitar a jornada terrena. Perdi a minha mãe em setembro de 2021 e fui levada a refletir ainda mais intensamente sobre a vida. Sei que não posso definir como e quando encerrarei a minha existência física, mas entendi que posso decidir como viver enquanto estiver por aqui, ajudando o máximo de pessoas possíveis a alcançar a visão estratégica do alto, ou seja, independentemente das dificuldades da vida, sabê-la viver. Vista privilegiada, decisões acertadas. Com a visão panorâmica, é mais fácil decidir o caminho a seguir. Observar do alto possibilita o aumento de consciência a respeito dos obstáculos que podem nos deter e da trilha mais rápida para chegarmos ao nosso destino. Estudo esse assunto há quase uma década e já entrevistei alguns dos homens e mulheres mais influentes do nosso país. A partir dessa expertise, concluí que enxergar as possibilidades que serão mais frutíferas e optar por seguir caminhos divinamente previstos, abre parênteses, o que para mim é uma definição de felicidade, são capacidades desenvolvidas por aqueles que praticam princípios espirituais. Releia essas últimas linhas. Sim, releia. Eu já ia ler, né? Concluí que enxergar as possibilidades que serão mais frutíferas e optar por seguir caminhos divinamente previstos, o que para mim é a definição de felicidade, são capacidades desenvolvidas por aqueles que praticam princípios espirituais. Então, quem pratica princípios espirituais desenvolve a capacidade de enxergar as possibilidades que serão mais frutíferas e optar por seguir caminhos divinamente previstos. E isso é a definição de felicidade. Isso é uma técnica, quando não entende, tenta ler do final para o começo. Às vezes você entende melhor o contexto de uma frase.
Este livro oferece conteúdo filosófico, bíblico, empírico para que você possa remover algumas pedras do seu caminho. Não existe fórmula mágica para alcançar essa vista, mas os princípios apontam o caminho. Através deles, você vai atravessar a vida com menos acidentes de percurso. Ao chegar ao cume, seus relacionamentos podem melhorar muito. Seus negócios podem decolar, sua vida emocional vai florescer. Você deve estar questionando: Tiago, se basta cumprir esses princípios para ter uma vida melhor, por que as pessoas simplesmente não os cumprem? A resposta é fácil. Porque a maioria dos princípios espirituais e milenares contraria os nossos sentimentos e as nossas emoções. Por exemplo, como praticar o princípio irrefutável da honra se o seu pai o abandonou ou abusou de você? E se sua mãe for uma narcisista? Como cumprir o princípio da verdade quando vivemos numa sociedade fake que valoriza a imagem projetada nas redes sociais? Como ser generoso se aqueles que estão à sua volta querem sugá-lo como parasitas? Eu me comprometo a ensinar você, nas próximas páginas, a se blindar e a se colocar na direção certa para ter êxito na travessia da sua selva particular. Ensinarei os 10 princípios milenares e espirituais, que também são atemporais e universais. Contra eles não há lei e, principalmente, eles têm uma base escrita ancestral a ser consultada. Princípios existem para proteger você. Códigos espirituais foram divinamente criados para blindar e promover sua vida. Gente, são 1h da manhã. Justifica um pouco, né? Por que eu tô lendo tão bem. Prometo que as próximas leituras serão mais cedo. Essa é a primeira. Cumpri-los é difícil, mas é a única maneira de viver que nos possibilita ter resultados permanentes e seguros. Garanto que ser guiado por sentimentos ou opiniões alheias também nos conduz a um resultado cruel. Escolha o seu difícil. Escolha com sabedoria. A vida terrena não é fácil, mas não precisa ser cheia de fracasso. A vida terrena não é fácil, mas não precisa ser cheia de fracassos. Ela pode ser repleta de paz e prosperidade, com decisões duras, mas assertivas. Você conseguirá colecionar vitórias durante o percurso e ainda alcançar o sucesso. Meu propósito com este manual é que você aprenda, pratique. Aí, ó, viu? É o melhor sonífero. Meu propósito com este manual é que você aprenda, pratique e passe a ter uma visão privilegiada de quem enxerga as estradas da vida do alto do monte, por meio de evolução espiritual, expansão da consciência e sabedoria infinita. Faça agora um compromisso de estudar um princípio por dia, e em 10 dias sua vida será outra. Está chegando o alívio dos seus fardos, bem como a paz que você procura, a prosperidade de que você precisa, mas faça a sua parte. Venha comigo, a mudança começa agora. Tiago Brunet. Os problemas da vida não vão parar se você se revoltar, mas não vão te derrubar se você amadurecer. Isso é boa, hein? Os problemas da vida não vão parar se você se revoltar, mas não vão te derrubar se você amadurecer. Antes de começar, nem começamos o livro ainda, hein? A base de todos os princípios que dão certo há milênios é a humildade. Mas ser humilde não é se reduzir ou ser aparentemente menor que outros. É um estado de espírito, é a forma do seu coração. É não ter coragem de sentir-se melhor que ninguém. É saber exatamente quais suas limitações e seus defeitos e não conseguir ser altivo e rebaixar alguém. Significa honrar os outros, ajudar a quem precisa e compartilhar o que temos. Humildade é a fundação do verdadeiro sucesso. Ninguém suporta um orgulhoso.
Acima de tudo, a humildade é quebrantamento e arrependimento. É perceber, assumir, confessar e consertar seus erros. É reconhecer que você jamais fará algo de bom se não for com a ajuda do Espírito Santo. Aí sim, você estará no caminho da humildade. Quem diz que não erra, quem diz que consegue sozinho, quem diz que não precisa de ninguém, quem diz que nasceu assim e não vai mudar, já está nas mãos diabólicas do orgulho e seu fim será terrível. Sem humildade não haverá cumprimento de nenhum princípio. Eita, foi uma partezinha de antes de começar, mas eu vou ter que riscar umas coisas aqui, né? Ser humilde é a base de todos os princípios. É não ter coragem de sentir-se melhor que ninguém. Não ter coragem de sentir-se melhor que ninguém. É saber exatamente quais são suas limitações e seus defeitos. Significa, esse é laranja. Depois eu explico, tá? A lógica das cores. Significa honrar os outros, ajudar a quem precisa e compartilhar o que temos. Fácil, né? Humildade é a fundação do verdadeiro sucesso. Ninguém suporta um orgulhoso. Eita! É reconhecer que você jamais fará algo de bom se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ok, vamos parar por aqui para começar o capítulo 1. Essa introdução realmente é um pouco mais longa, né? Porque a gente leu capa contra capa, dedicatória, prefácio, mas os livros nada foram escritos por acaso, né? Até o índice, o sumário eu gosto de ler. Faltou uma partezinha aqui, ó. Faltou a outra orelha. Tiago Brunet nasceu no Brasil, mas vive pelo mundo compartilhando a sabedoria milenar. Casado com Giannini, pai de Júlia, José, Joaquim e Jasmin, 4 filhos, Brunet é um dos palestrantes internacionais mais requisitados atualmente, tendo se apresentado em cerca de 30 países. Teólogo formado pela Florida University, onde também concluiu um mestrado. É autor best-seller publicado em mais de 15 países. Como apresentador do programa Café com Destino e o host do Brunecast, Tiago se tornou um dos guias espirituais mais seguidos do mundo. Como fundador e CEO do Instituto Destiny, idealizou o método Destiny, onde treina seus alunos e mentorados a praticarem os princípios milenares. Para saber mais, @Tiago Brunet, @Instituto Destiny, @o método Destinies. Lindo, adorei. Vamos só ler os agradecimentos, porque a gente encerra essa parte de extras, né? É a última página, mas eu gosto. Este livro é fruto de cooperação de uma grande equipe. Sou grato aos meus colaboradores do Instituto Destiny, ao meu irmão Daniel Brunet, que me ajudou com os textos e as revisões, e a Gisele Romão, que desde o início da minha carreira sempre contribuiu com ideias e com seu talento nas edições. Sou grata a Clarissa Mello e à editora Planeta por todo o apoio que tornou esta obra possível. Agradeço a Javier Cornejo, meu editor em espanhol e inglês, que me apoia desde o início de tudo. Sou grato também a Marcos Simas, um dos primeiros caça-talentos a acreditar em mim como escritor. Ofereço ainda minha gratidão aos milhões de leitores mundo afora que devoram as páginas de nossos livros, buscando sempre sabedoria do alto através de cada frase que escrevo. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Por fim, agradeço ao Espírito Santo de Deus, é Ele que me inspira a escrever e que sopra em meus ouvidos o que desejo falar. Sou apenas um instrumento. Obrigada. Muito bem. Então,
Próxima leitura será o capítulo 1, o princípio da maturidade, a lei espiritual inalcançável. Ó, meia hora. Muito bem.